Os compostos abaixo apresentam a seguinte ordem decrescente de pressão de vapor a 15 graus Celsius. Então está aqui, o éter dimetílico tem uma maior pressão de vapor comparado com o etanol, que é maior do que a água. E a gente tem algumas afirmações abaixo, né, que explicam esse efeito, e a gente quer saber quais estão corretas. Então vamos lá. A primeira diz que esse efeito do éter dimetílico ter uma pressão de vapor muito maior do que etanol, do que maior do que a água, é por conta a maior massa molar das substâncias menos voláteis. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, vamos analisar massa molar para ver se isso tem alguma relação ou não e como que eu vou fazer para verificar isso. Então, o éter dimetílico seria o quê? Seria um composto orgânico da classe dos éteres, naturalmente, e os éteres você tem um oxigênio entre carbonos, né? Então, essa daqui seria a estrutura condensada do éter dimetílico, tá? Então, eu tenho o éter dimetílico, tenho dois grupos de metil, né? Um em cada ponta. E a fórmula molecular do éter dimetílico seria C2, que eu tenho 2 carbonos, eu tenho 6 hidrogênios no total e 1 oxigênio. Aí vamos agora analisar o etanol. O etanol, ele tem o que? Ó, Et são 2 carbonos, né? AN, apenas ligações simples entre os carbonos, e OL, que é um álcool, né? Então eu vou ter uma hidroxila alcoólica na ponta, né? Aqui eu vou ter 3 carbonos e aqui 2, né? Para completar ali as 4 ligações. Então qual é a fórmula molecular do etanol? Então acompanha comigo, ó, eu tenho 2 carbonos, eu tenho um total de 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então o que vai acontecer? Se eu for analisar a massa molar do etanol, se eu for fazer o cálculo, eu vou chegar a 46 gramas por mol. Por quê? Porque cada carbono vale 12 gramas, né? Então eu teria aqui 24 gramas só de carbono, cada hidrogênio vale 1, como são 6, eu teria no total 6 gramas, e cada oxigênio vale 16, como ali eu só tenho 1, então somando todo mundo aqui eu vou chegar a 46 gramas por mol. E o éter dimetílico, como tem a mesma fórmula molecular, então aproveitando para falar que são isômeros planos de função, então o etanol e o éter dimetílico são isômeros planos de função, tá? Então a fórmula molecular sendo a mesma, a massa vai ser a mesma. Então aqui, né, tá faltando só ver a água, né? A água, a fórmula molecular da água é H2O, e sabendo que cada hidrogênio vale 1, oxigênio 16, a gente teria 18 gramas por mol da água. Então assim, falar que esse efeito deve-se à maior massa molar das substâncias que são menos voláteis, então qual é a substância que é menos volátil de todas elas? Então assim, o que é volatilidade? Volatilidade é a capacidade que uma substância tem de passar para o estado gasoso. E aí, qual é a relação entre pressão de vapor e volatilidade e, claro, consequentemente, ponto de ebulição? Então assim, quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é uma determinada substância. Por quê? Porque ela sendo bastante volátil, eu vou ter maior formação de vapores, então consequentemente maior a pressão de vapor, tá? E isso quer dizer que ela vai ter um menor ponto de ebulição. Por quê? Quanto menor o ponto de ebulição, mais fácil passar para o estado gasoso, então consequentemente ela é mais volátil, tá? Então essa daqui seria a relação entre pressão de vapor, volatilidade e ponto de ebulição. Como a água, de todas elas, tem a menor pressão de vapor, lembrando que é a ordem decrescente, tá? Então a água tem a menor pressão de vapor, então ela consequentemente ela é a menos volátil. Então, ó, menos volátil, e o éter dimetílico é o que é mais volátil. Eu tô me estendendo aqui na análise da 1 porque aqui meio que tem uma pegadinha, né, na forma que foi construída a frase. Então, ele diz que esse efeito deve-se à maior massa molar de quem é menos volátil. Galera, a água é a que tem a menor massa molar, tá? Então, a menor massa molar é quem é menos volátil. Então, a gente tá vendo que tem um erro aqui. Não só isso, aqui nesse caso, a massa molar não é o que vai estar explicando, sacou? Então, assim, tem duas situações. A primeira é que a substância menos volátil não é a que tem a maior massa, muito pelo contrário, é a que tem a menor massa. Mas um outro perfil de análise da 1 é que não é a massa molar o que está explicando essa questão da volatilidade nesse comparativo. E eu vou agora falar sobre isso, né, o outro perfil, agora na análise
análise da 2. Então, sabendo que a 1 está errada, eu poderia eliminar a letra A letra D e a letra E, que colocam a 1 como corretas. Então, eu estou na dúvida entre a B e a C. Então, para essa questão, se a B está certa, a C automaticamente está errada, né? E vice-versa, né? Se a 2 está errada, a C é a que eu marco porque a 3 estaria certa. Então, vamos lá. Agora, explicando o outro fator da 1, que é automaticamente a análise da 2. Na 2, ele diz que deve-se a presença de ligações de hidrogênio em maior proporção na água do que no etanol e ausentes no éter dimetílico. Vamos lá. O que é a ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio é uma interação intermolecular que ocorre quando a gente tem o hidrogênio, que é a região de carga parcial positiva de uma molécula, que estaria ligado covalentemente a um dos átomos do FON, que é flúor, oxigênio e nitrogênio, e interagindo covalentemente a um desses átomos do FON, que seria a região de carga parcial negativa de outra molécula. Então, nesse caso aqui, né, se a gente for parar para pensar na água, a água eu tenho justamente a possibilidade de ter uma maior quantidade de ligações de hidrogênio, né, se eu for comparar, por exemplo, com o etanol, tá? Porque o etanol, como que é a estrutura do etanol? Então, o etanol a gente teria apenas, ó, a parte do carbono não vai rolar, tá? Então, aqui seria C2H5, né? Então, se eu for comparar com a água, que eu tenho maior possibilidade de acontecer, né, justamente essas ligações de hidrogênio, inclusive eu até marquei aqui errado aqui, mas acho que dá para vocês entenderem aqui. Então, se eu for comparar com o etanol eu tenho menor possibilidade de ter as ligações de hidrogênio, né? Então, ó, aquele efeito, né, que a gente viu que no caso a água tem menor pressão de vapor, portanto ela é a menos volátil, tem o maior ponto de ebulição, é porque eu tenho maior proporção de ligações de hidrogênio na água do que no etanol. Então, na água eu vou ter maior proporção de ligações de hidrogênio, né? E isso aqui eu só estou comparando, claro, eu poderia comparar aqui em cima também, tá, pessoal? Então eu teria 4 pontos para levar em consideração as ligações de hidrogênio, no caso. Enfim, então, se eu for comparar no etanol, eu teria menor proporção de ligações de hidrogênio se comparado com a água, beleza? Então, assim, ficou meio embolado, mas, cara, se você está conseguindo, se está tendo dificuldade de pensar nisso, pensa no seguinte, o etanol só tem isso daqui, tá ligado? Já na água, eu tenho os 2 trechos aqui, entendeu? Então, automaticamente eu vou ter maior proporção de ligações de hidrogênio, tá? Enfim, então, feita a explicação aí de 2 modos diferentes, agora ele diz que é ausente no éter dimetílico. Isso tá certo? Tá. Por quê? Porque no éter dimetílico eu não tenho o oxigênio ligado covalentemente ao hidrogênio. Ele tá ligado a carbonos, tá? Então eu não vou ter ligação de hidrogênio no éter dimetílico. E isso faz com que a interação no éter dimetílico seja dipolo-dipolo, que é uma interação mais fraca do que ligação de hidrogênio. Então, se a interação intermolecular é mais fraca, então é mais fácil passar para o estado gasoso, ou seja, ele acaba sendo mais volátil. A 2 está certíssima. A B é a que eu marco, tá? A 3 está errada. Por que está errada? Porque ele diz que aqui, ó, deve-se a elevada polaridade do éter. Errado, galera. O etanol é mais polarizado, né, justamente por conta daquela hidroxila ali, se comparado com o éter dimetílico, e a água, por sua vez, é muito mais polarizada do que o etanol, né? Enfim. Então a 3 ela tá errada. Se por acaso a questão tivesse falado que, ó, deve-se a baixa polaridade do éter comparado com os outros, aí estaria certo, mas elevada polaridade não, né? Estaria errado. Enfim. Então é isso, galera. Questão de número 2, alternativa B é a correta. É uma questão que, numa primeira olhada, assim, ela seria uma questão mais simples de se resolver se a gente for pensar num candidato que já tem uma boa base e tal, mas a galera que está começando a estudar agora tem um pouco mais de dificuldade, porque tem várias camadas aqui nessa questão que eu considero, né, nesse cenário que é um pouco mais difícil aí para a galera que está começando agora. Enfim, eu espero que esse vídeo possa ter ajudado aí de alguma forma a você entender essa questão aí, que acaba sendo um pouco mais complexa aí para a galera que está começando agora. Enfim, é isso, galera. Questão de número 2 finalizada.